E antes de começar esse vídeo, eu já quero que você curta, comente, compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece, que tem o sonho de conhecer o Jalapão, ou você pode plantar esse sonho no coração dessa pessoa também. Porque depois de ver esse vídeo, eu tenho certeza que todo mundo vai querer conhecer o Jalapão. Bom, e como que chega no Jalapão, tá? Eu cheguei em Palmas, e aí, como que chega no Jalapão? Bom, geralmente as agências, se você for fazer de agência, né? As agências nos pegam, nos buscam no hotel onde nós estamos hospedados pela manhã. Então, a minha agência me pegou no hotel às 8 horas da manhã, me pegou no meu hotel e me saiu pegando, né, a galera ali que fez a expedição comigo, e saímos do hotel e fomos a caminho do Jalapão. Assim, para chegar no Jalapão é um caminho tortuoso, é um caminho de pedras, é um caminho de estradas ruins, e o carro que nós utilizamos é um carro 4x4, é um carro de 7 lugares, onde que vai o motorista, que também é o guia, e o nosso motorista e guia foi o Anderson, fantástico, uma pessoa assim iluminada, uma pessoa cheia de profissionalismo, com um carisma, com assim, ele literalmente foi um grande salvador da nossa viagem. Eu vou falar para vocês por quê. Várias surpresas que ele nos proporcionou ao longo da nossa expedição. E aí, galera, tudo bem? A gente está aqui agora na Lagoa do Japonês. A gente vai fazer o primeiro passeio da expedição do Jalapão. A gente está muito animado. Sobre a Lagoa do Japonês. Ai, gente, a Lagoa do Japonês é simplesmente maravilhosa. É um lugar mais do que fantástico. É um lugar, um dos mais bonitos lugares do Jalapão. É a Lagoa do Japonês. É lindo, é maravilhoso, é esplêndido, é espetacular, é a criação de Deus, né? Eu amei aquele lugar, eu amei. Foi o nosso primeiro passeio do Jalapão, e assim, a água é tão azul, é tão cristalina, é tão bonita que você se perde. E ao final da Lagoa do Japonês tem como se fossem grutas, como se fosse um canyon. Gente, é maravilhoso. Eu vou deixar aqui imagens para vocês apreciarem um pouquinho dessa beleza. Olha só. Mas tem uma coisa também na Lagoa do Japonês que você já fica sabendo quando você chegar lá. Os peixinhos da Lagoa do Japonês, eles mordem a gente. Eles mordem a gente, os peixinhos. Então, se você fica parado, se você não fica o tempo todo ali nadando, ou se você não vai para uma parte mais funda da lagoa, se você fica ali no raso, onde tem aquela escadinha que todo mundo ama tirar foto, você vai sair todo comidinho de peixinho. Olha só o que os peixes fizeram comigo. Eles vão, tipo, roendo a pele da gente, e tiveram alguns que juntaram aqui no meu braço e chegou a ferir meu braço, de tanto que eles vieram assim roendo. Eu queria tirar uma foto, né? Daí você para naquela pose e os bichinhos vão lá mordendo você, e não pode sair da pose, né? Mas já vão preparados já, tá? Fiquem mais no fundo. Se você sabe nadar, fique mais no fundo para você fugir aí dos peixinhos. Aqui no Jalapão é o seguinte, para todo lugar que você quer chegar, tem uma trilha que tem que caminhar. Então venham preparados. Sobre os fervedouros, gente, os fervedouros é a coisa mais bonita que existe na face da terra. Olha essas imagens que eu fiz dos fervedouros, gente. É simplesmente maravilhoso. E o mais legal dos fervedouros é que
Não é fervedouro porque a água é quente, não. É fervedouro porque a água ferve de areia debaixo dos nossos pés. Olha que legal! A água fica fervendo assim debaixo dos nossos pés e a areia manda a gente para cima. A areia traz a gente para cima e impede que a gente afunde. Então, diz que são milhares de metros, né? Centenas de metros, né? Milhares não, são centenas de metros de profundidade. Mas a gente não afunda porque fica ali fervendo e mandando a gente para cima. Gente, é apaixonante. Cada fervedouro, uns são com um tom a mais de verde, outros são com um tom a mais de azul, outros são um tom a menos, mas é tudo maravilhoso, é tudo esplêndido. Qual foi o meu fervedouro preferido de Jalapão? Todos. Eu amei todos. Bom, já falamos um pouco sobre o calor do Jalapão, é um calor bem intenso, E lá nos fervedouros, quando a gente chega, os fervedouros mais famosos, né, o Buritizinho, o fervedouro dos Buritis, o fervedouro Bela Vista, o fervedouro Alecrim, o fervedouro Macaúba, são fervedouros bem disputados, eles estavam no nosso roteiro. Então, em muitos desses fervedouros tem uma fila assim, média de 4 horas, né? Você chega, o seu grupo chega, o guia vai lá pegar a fila e a fila é de em média 4 horas de espera. 4 horas de espera, é isso mesmo. Porém, vocês lembram que eu falei que o nosso guia foi o grande salvador da pátria no Jalapão, o Anderson? Já sabendo dos esquemas, já conhecendo bem a região, o que o Anderson fazia? Chegávamos, pegávamos a nossa ficha de 4 horas de espera, 3 horas e meia de espera, e Anderson pegava a gente e levava para um rio próximo, para uma lagoa próxima, e a gente ficava ali nos banhando, apreciando uma paisagem maravilhosa, dentro de uma água, refrescando, tomando uma cerveja, enquanto a gente esperava a nossa vez de ir curtir o fervedouro. Então, eu brinco que eu fiquei dentro do Jalapão, dentro das águas do Jalapão, pelo menos umas 20 horas no dia, né? Porque a gente literalmente ficava o dia inteiro dentro da água. Quando a gente não estava dentro do carro, a gente estava dentro da água, porque o Anderson não deixou a gente pegar filas. Nós estamos agora na prainha do Rio Novo e olha só estamos nós aqui nessa parte aqui da prainha. Gente, água delícia, maravilhosa, é uma delícia de lugar. Olha só esse visual, olha esse visual, que incrível. Ai, gente, só vem pro Jalapão, tá? Quanto à Pedra Furada, o nosso grupo foi, no horário que nós fomos, não tinha ninguém. Então nós ficamos sozinhos na Pedra Furada, fizemos nossas imagens, os nossos vídeos tranquilamente, sem ninguém ali, apreciamos. As formações rochosas são simplesmente maravilhosas, as formações rochosas, então a gente pôde aproveitar muita coisa, estamos sozinhos até que o outro grupo chegue. Em grande maioria dos atrativos, não pode ficar mais do que 20 ou 10 pessoas, né, ali no mesmo lugar, né? Primeiro pela preservação da natureza e segundo porque não é legal você ficar passando na frente da foto do colega e etc. Então lá tem um controle muito rigoroso quanto a isso. Chegou o próximo grupo, nós descemos, porque já tínhamos ficado bastante tempo. Para chegar na maioria dos lugares no Jalapão, a estrada de carro, a estrada de terra, ela é longa. A gente fica às vezes 2, 3, 4 horas em estrada para a gente chegar a algum tipo de atrativo. E depois, quando a gente chega em algum atrativo, também tem uma pequena trilha que às vezes a gente precisa caminhar. Não vou falar que todos os lugares, mas grande maioria dos atrativos, né, dos fervedouros, da Pedra Furada, das dunas, a grande maioria tem um caminhozinho que a gente precisa trilhar ali.
Alguns caminhos a gente precisa fazer ou de tênis ou de bota, outros a gente faz de chinelo, outros a gente precisa fazer a pé, como no caso das dunas do Jalapão, tá? Então vão aí equipados com um tênis ou uma bota leve. Eu fui com uma botinha bem leve da Quechua que eu comprei na Decathlon. Ou vão aí levem também o chinelo e usem os pés também para caminhar, tá bom? E aí, meu povo, vocês gostaram do vídeo? Vocês gostaram do conteúdo que eu trouxe aqui? Eu preferi trazer um conteúdo mais completo, mas de uma forma bem resumida, para que você possa enxugar ali bastante coisa do Jalapão e ir com o coração aberto, com amor por aquela terra que é tão bonita, para você preservar aquela terra, para você ajudar o Jalapão. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, de curtir, de deixar aqui seu comentário. Se eu falei alguma coisa errada, vocês me desculpem, vocês falam aqui, vocês me corrijam com carinho, tá? Que a gente vai trazer ainda muito conteúdo aqui para vocês. Eu amei fazer esse vídeo, eu amei conhecer o Jalapão e trazer um pouquinho dessa experiência aqui para vocês.